o Landim deu uma entrevista para a ESPN dizendo que ele sempre defendeu um mandato de 4 anos sem o direito à reeleição. E também falou outras coisas, né? Como, por exemplo, essa discussão que já é antiga dentro do Flamengo, se as pessoas deveriam ter um mandato de 3 anos, podendo haver uma reeleição ou um mandato de 4 anos sem direito à reeleição. Aí vieram com uma outra discussão que, se aprovado essa extensão, isso seria válido já para a próxima eleição. Né? E aí depois ele disse que não tinha nem interesse de ser reeleito, né? Ainda mais aumentar o vínculo dele. Então eu queria que você comentasse, certamente você viu essa declaração, e eu queria que você comentasse esse atual momento do Flamengo, onde nos bastidores da política rubro-negra, né, desenha-se ali uma maneira de deixar o Landim um pouco mais tempo no poder, absolutamente do nada, né, Alan? Então, Arthur, tá muito turvo, né? Eu te mandei aí um pouquinho, né? Hoje saiu até uma matéria do xadrez político dentro do Clube de Regata do Flamengo. As coisas estão cada vez mais nebulosas. Estão tentando prorrogar. A verdade aqui, e aí o que eu vou falar para vocês agora é a minha opinião, tá? Minha opinião. Estão tentando estender o mandato do Landim, porque o nome ainda não tem um nome que seja um consenso dentro do grupo político. E tem um racha claro hoje em dia. Né? O Dunche tem promessas de ser apoiado pelo Landim para poder vir a presidente. E, por outro lado, você tem o BAP, que tem um sonho, né? E parece que também vai vir candidato a presidente. Então, isso por si só cria meio que um racha nesse, né? Em toda essa seara da questão política dentro do Clube de Regata do Flamengo, porque quem o Landim vai apoiar? Se o BAP quiser vir, o Rodrigo Dunche já tinha sido uma promessa, e nenhum dos dois nomes, na minha humilde opinião, são nomes que possa vir a fortalecer. É claro que alguns vão falar que sim, porque hoje a política que o Landim faz é uma política de coalizão, o Landim consegue aprovar quase que tudo dentro do Clube de Regata do Flamengo, o que é um absurdo total. Toda essa seara de estender mandato, né, estão utilizando o peruano como boi de piranha. Vou falar para vocês de novo. Peruano, conheço o peruano, respeito a história do peruano dentro do Flamengo, mas o peruano não tem a menor condição de ter escrito nenhuma emenda, de propor nenhuma emenda dentro do Clube de Regata do Flamengo. Com todo respeito à pessoa do peruano, tá? Que tem história no clube, já lutou pelo clube muitas das vezes, a gente pode ter, né, opiniões contrárias, mas o peruano não tem a menor capacidade de querer formular e escrever uma emenda e apresentar. Parece que isso ainda não foi apresentado, mas as pessoas estão tentando, para mim, covardemente, mudar o estatuto do Clube de Regata do Flamengo. Estão tentando fazer com que goela abaixo, uma série de modificações aos 44 do segundo tempo. E eu sou completamente contrário a isso. Então, a intenção de querer prorrogar o mandato é porque eu entendo que o nome ainda não é consenso dentre a chapa dos caras. Tem uma resistência muito forte ao BAP, pelos mesmos apoiadores que hoje, né, estão defendendo com unhas e dentes o Landim. Tem outros também que têm uma resistência ao Rodrigo Dunche. Então, assim, Arthur e Perrotinha, hoje a política ferve, está em ebulição. Alguns falam que o BAP está meio que rachado com o Landim. Eu sou da opinião que isso não é verdade. E tem pessoas que eu confio muito que me afirmam, não, o BAP está bem satisfeito com o Landim. Para mim é tudo jogo de cena. Porque quando as coisas vêm acontecer, eles estão sempre um do lado do outro, sorridentes, estão ali muito próximos, muito amigos. Então, as pessoas que tentam defender que hoje existe um racha entre o BAP e o Landim, isso para mim é conto do vigário, que eles estão tentando passar, né? Estão tentando vender algo que, para mim, eu não consigo entender que isso seja real. E, por outro lado, o Flamengo ainda não tem uma oposição que possa fazer frente a Rodolfo Landim. Um nome que despontou, que era o do ACF, acabou agora, né, sendo punido pelo Conselho, e ele está, né, inelegível, ele não vai poder nem concorrer. Então, a minha torcida é para que o Valim, que eu já tive, né, pontos contrários ao Valim, principalmente lá atrás, quando eu entendo que o Valim abandonou o Flamengo, eu ainda vou ter oportunidade, já falei isso aqui um dia, quem sabe, né, o Valim vindo como candidato, a gente consiga, de repente, trazer o Valim para ele colocar suas ideias aqui, a gente possa conversar. Eu entendo que o Valim, se vier como oposição,
possa, talvez, balançar ali as estruturas dentro do clube de regata do Flamengo. É a minha torcida, porque a oposição hoje, dentro do Flamengo, é muito fraca para quem sabe derrubar a trupe do Landim, que estão fazendo o que querem dentro do clube. Os caras aprovam absolutamente tudo, né, contra a grande maioria dos sócios proprietários, que acabam não fazendo parte dessa política de coalizão. Então, assim, Arthur, eu acho que é tudo muito cedo. As pessoas estão querendo antecipar ao máximo as eleições, já puniram o ACF, tá? E muita coisa vai acontecer. O Tosa está aí, eu acho que quando o Tosa estiver comigo, com o Marcão aqui, a gente vai poder falar um pouquinho mais. O Tosa também conhece a política do clube, sabe como as coisas funcionam, mas os caras estão com receio, e aí esse pavor, esse pânico de perder a bocada que alguns possuem ali dentro do clube, e o poder, o nego está querendo, inclusive, prorrogar o mandato do Landim. Prorrogar. Aí o BAP vem a público falar do que é contrário, mudar o jogo, né? Mas que ele também é a favor de um mandato de 4 anos. E aí, quando a gente vai na Lei Pelé, e aí eu vou ter que me aprofundar um pouco mais sobre isso, ela diz que tem que ter 3 anos. Então você vai acabar saindo, enfim, tem uma série de coisas acontecendo dentro do clube que hoje não são positivas para você, torcedor rubro-negro. Entendam, tem muita gente querendo empurrar a goela abaixo. A questão de SAF dentro do Flamengo, eu acho que esse não é o caminho, não é por aí. Agora vem essa história de querer, né, estender o mandato do atual presidente, aí já falam em permitir que ele venha candidato de novo. Enfim, tem uma série de coisas que, infelizmente, não está cheirando bem, e eu sou completamente contra e serei voto no Conselho Deliberativo contrário a tudo que estão tentando fazer. A galera está perguntando por que o ACF foi punido, Alan. Você pode falar sobre isso? Eu até sei, mas eu não sei se pode falar. Porque ele apresentou algumas fotos do presidente, né, Alcides, do Conselho Deliberativo, Alcides, e ele acabou dando a entonação que o Alcides estava embriagado, não estava apto, né, a conduzir a reunião do Conselho, e aí as pessoas acabaram entendendo, a grande maioria. E aí a gente vive num país democrático, e no Flamengo também é assim. Infelizmente, essa política de coalizão do Landim faz com que eles estejam cada vez mais fortes. Então, enquanto não tiver uma oposição, enquanto pessoas que são contrárias a eles não se unirem politicamente para tentar combater o que estão fazendo no clube, os caras vão fazer o que eles quiserem. A verdade é essa, Arthur. Para deixar claro. Eles vão fazer o que quiserem. E aí o Tosa está falando que isso foi num grupo, então, de WhatsApp, ainda tem isso. Assim, todo mundo que é oposição quer ver o Flamengo mal, quer derrubar, eles tentam sempre descredibilizar, diminuir todos que acabam batendo, acabam criticando qualquer ato que essa atual diretoria faça, e isso é de um absurdo total, sendo muito franco com vocês. E aí vai precisar, sim, a oposição conseguir encontrar um nome forte, e aí eu não sei politicamente se é possível os que hoje não estejam ao lado ali do Landim, né, fortalecer uma possível candidatura do Valim. Eu acho que o Valim seria um grande nome. O Ricardo, essa semana, postou uma foto do lado do Valim. Eu acho que talvez pudesse ser ali, né, uma ponta de esperança se o Valim viesse candidato a presidente, com o Ricardo, que foi candidato nessa última eleição, como vice. Eu acho que isso seria legal. O Lomba é um dos nomes, ó, o Tosa está falando aqui. Eu acho que o Lomba acabou perdendo um pouquinho de fôlego, principalmente, Tosa, né, na eleição que ele acabou sendo derrotado pelo Landim. É verdade que é um outro momento. O Lomba é um cara muito bem quisto dentro do clube. Eu conheço o Lomba, acho o Lomba um cara espetacular. Talvez o Lomba, junto com o Valim, não sei, né, com o Ricardo, pudesse talvez, né, buscar uma união aí para poder, né, contrapor essa turma do Landim, porque você conhece bem hoje o clube, sabe o quanto vai ser complexo e difícil tirar, né, o Landim hoje e a sua trupe da presidência.